Olá, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Eva dos Reis e, juntamente com a fonoaudióloga e psicopedagoga Grazi Medeiros, irei disponibilizar conteúdos voltados para a potencialização da escrita de crianças de 5 a 10 anos aqui no nosso canal da Escrita Kids. Aqui no canal nós também teremos algumas séries de vídeos para compartilhamento e discussão de temas nas áreas de linguística, linguística textual, fonoaudiologia, neurociências e aprendizagem, entre outras que tratam do desenvolvimento da linguagem escrita. Esta série que nós estamos inaugurando hoje, ela vai tratar a respeito do papel da linguística no desenvolvimento da escrita, trazendo algumas informações importantes aí a respeito da natureza e do funcionamento da linguagem, que são essenciais para que o professor possa planejar melhor as suas aulas de escrita. Nesse primeiro episódio, que tem o título Conceitos Importantes, como o próprio nome já diz, eu vou aprofundar aí alguns conceitos que são importantes na área da linguística e que fazem toda a diferença para a prática pedagógica do professor. Então, eu vou utilizar aqui uma linguagem menos técnica, para que mesmo você que não seja da área de letras, possa compreender e utilizar esses conceitos no seu dia a dia. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para que eu possa passar alguns slides, para poder ilustrar melhor aqui a minha fala, tá bom? Então, vamos iniciar, como eu disse para vocês, essa série se chama O Papel da Linguística no Desenvolvimento da Escrita, e esse é o primeiro episódio, o episódio Conceitos Importantes. Então, vamos começar. Inicialmente, é importante fazer aí uma contextualização, uma conceituação. O que é a linguística, então? Geralmente, a linguística ela é definida como a disciplina que estuda cientificamente a linguagem. E para a gente entender melhor o que é essa disciplina aí, essa ciência que estuda a linguagem, nós precisamos fazer algumas perguntas. Por exemplo, o que a linguística entende pelo termo linguagem? O que significa estudar cientificamente a linguagem? Essas são perguntas importantes aí para que nós possamos compreender, então, a linguística como ciência e esse objeto de estudo dessa ciência que é a linguagem. Outros ramos de conhecimento, eles também são muito importantes e eles se interessam pelo estudo da linguagem, tendo aí uma interface com a linguística, né? Havendo alguns contrastes. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, então, nesta apresentação. Os conceitos e os outros ramos de conhecimento aí, as outras áreas que se relacionam com a linguística. A linguagem apresenta mais de um sentido. Então, qual que é o sentido mais amplamente divulgado? Que a linguagem seria um meio utilizado para transmitir uma informação em toda e qualquer forma de comunicação. Esse termo, então, ele é comumente empregado para se referir a qualquer processo de comunicação, por exemplo, a linguagem dos animais, os estudiosos aí falam de uma linguagem das abelhas, uma linguagem que os animais aí se comunicam, a linguagem corporal, que é utilizada, por exemplo, na dança, a linguagem das artes, numa pintura, numa escultura, enfim. A linguagem da sinalização, como as placas de trânsito, por exemplo. A linguagem escrita, que tem uma série aí de aspectos e de características que são utilizadas para transmitir uma mensagem, entre outros tipos de linguagem. Já a língua, ela é entendida como um conjunto de palavras, sinais e expressões organizados a partir de regras. Então, as línguas, elas têm regras, e elas são formadas por palavras, que expressam aí os significados. E as línguas naturais, elas são conhecidas como aquelas que o sujeito aprende naturalmente, aquela do seu meio ali de convívio. Então, por exemplo, o português ou o italiano são formas de linguagem. Então, seriam línguas que podem ser consideradas como formas de linguagem. Por quê? Porque são instrumentos que possibilitam a comunicação dos membros de uma sociedade. Então, as pessoas no Brasil utilizam o português brasileiro. As pessoas em Portugal, o português de Portugal. As pessoas na Itália usam italiano. Então, essas são línguas utilizadas para a comunicação.
E existem aí alguns universais linguísticos, que são conceitos que são comuns a todas as línguas. Então, são coisas que as línguas apresentam em comum em qualquer lugar, em qualquer país. Então, o conceito número 1, universal linguístico número 1. Onde houver seres humanos, haverá línguas. Então, sempre que houver aí um lugar com pessoas, nós teremos uma língua. 2. Todas as línguas são capazes de expressar qualquer ideia, de expandir seu vocabulário para expressar novos conceitos, ou seja, não existem línguas primitivas. O que isso significa? Por meio de uma língua, nós conseguimos tratar de qualquer assunto, nós conseguimos falar sobre qualquer coisa. E a partir do momento que surgem novos conceitos, novos objetos, por exemplo, novas coisas que precisam de um nome, nós conseguimos nomear aquilo, aquele novo conceito, com uma palavra, tá? Então, os chamados neologismos aí. Então, as línguas são capazes disso. Todas as línguas mudam ao longo do tempo. Então, no decorrer dos anos, algumas palavras ou expressões ou modos de dizeres mudam. Por exemplo, antigamente era vossa mercê, depois vós mercê, depois você. A gente já está diminuindo para o C, agora está chegando no C, né? Então, no decorrer dos anos, as palavras, as expressões, elas mudam. 4. Existe uma relação entre os sons e significados, em sua maioria arbitrário. O que isso significa? Eu falar a palavra cadeira não tem nada a ver com o objeto cadeira, né? Então, isso, a gente chama de uma relação arbitrária. O nome da coisa não tem relação com essa coisa em si, com o seu formato, com as suas características, né? Então, a maioria das palavras, elas são arbitrárias, né? Nós temos alguns exemplos aí que nós chamamos de icônicos, que podem ser vistos assim melhor nas línguas de sinais, que são as línguas dos surdos, mas, por exemplo, na língua oral nós temos as onomatopeias, que são os sons do ambiente aí que representam mais fielmente aquilo que elas estão querendo mostrar ali, né? 5. Todas as línguas possuem processos de formação de palavras e regras gramaticais. Então, por exemplo, no português, nós temos os processos de formação de palavras, como que essas palavras se formam, e as regras que devem ser seguidas. 6. Todas as línguas possuem segmentos discretos na formação de palavras. Então, as palavras, elas são formadas por partículas mínimas, chamadas de fonemas, em todas as línguas. Nas línguas de sinais, nós temos os parâmetros fonológicos que formam os sinais. Então, todas as línguas, elas têm segmentos discretos que formam aí as palavras. 7. Todas as línguas apresentam categorias gramaticais. Então, todas as línguas têm verbo, substantivo, adjetivo, advérbio, enfim. 8. Todas as línguas apresentam universais semânticos, ou seja, universais para o significado. Então, tem macho e fêmea, animado, humano, enfim. 9. Todas as línguas indicam tempo passado, negação, pergunta, comando, entre outros aspectos. 10. Todas as línguas são capazes de produzir e entender um conjunto infinito de sentenças, que seriam aí os universais sintáticos, que tem a ver com a formação das orações, né, das frases. Então, todas as línguas, elas têm aí um conjunto de sentenças para poder se comunicar, para poder falar sobre os assuntos. E 11, qualquer criança dita normal, entre aspas, em qualquer lugar do mundo é capaz de aprender uma língua a qual ela é exposta. Então, a partir do momento que a criança é exposta a uma língua, depois do seu nascimento, ela consegue adquirir essa língua. E, na visão da linguística, como que são vistos aí esses conceitos de linguagem e língua? Na linguística, importa-se mais a capacidade que os seres humanos, e somente os seres humanos, têm de se comunicar por meio de línguas. Então, a linguística estuda a linguagem como se ela fosse uma característica especificamente humana, que somente os seres humanos teriam condições de se comunicar por meio de línguas. E a língua, ela é vista como um sistema de signos vocais, como meio de comunicação entre os membros de um grupo social ou de uma comunidade linguística. Então, o que os linguistas fazem, né? O que esses cientistas da linguagem
fazem? Eles são estudiosos dos processos por meio dos quais as diferentes línguas refletem em sua estrutura aspectos universais como esses que eu mostrei para vocês, que são essencialmente humanos. Então, os linguistas, eles estudam esses aspectos, esses fundamentos que fazem com que a linguagem seja uma característica humana. E quais são as outras características aí que podem ser citadas, que são estudadas pela linguística, né? Então, a linguística, ela vê a linguagem como uma capacidade eminentemente humana, e essa capacidade, ela implica em um conjunto de características comuns às línguas, além daqueles universais linguísticos que eu apresentei. Então, qual que é a primeira característica? Uma técnica articulatória complexa. Então, as línguas, né, a linguagem aí, ela depende de um conjunto de movimentos aí do corpo, né, principalmente aqui dessa parte que nós utilizamos para a produção dos sons, que são complexos, são movimentos complexos, se a gente for pensar, né, uma tarefa muito complexa, que só pode ser realizada por humanos. Então, os animais, eles não emitem sons que se transformam em, que são inteligíveis, vamos dizer assim, que se transformam em uma língua, né? Segunda característica, uma base neurobiológica composta de centros nervosos que são utilizados para comunicação verbal. O que significa isso? Significa que a linguagem, ela tem uma relação com a nossa estrutura neurobiológica que está lá dentro do cérebro, né? Que pode ser vista, por exemplo, nas afasias. O que são as afasias? São os distúrbios de linguagem provenientes, por exemplo, de acidentes cardiovasculares ou lesões no cérebro, que trazem aí problemas em relação à linguagem. Qual que é a terceira característica, então, estudada pela linguística? Existe uma base cognitiva que rege as relações entre o homem e o mundo biosocial, e, consequentemente, a simbolização ou a representação do mundo em termos linguísticos. O que isso significa? Que associado a essa questão, essa base neurobiológica que nós temos no cérebro, existe também um funcionamento mental, um funcionamento da mente, né? Existem processos que estão associados à nossa capacidade de compreender a realidade que está ao nosso redor. Então, nós armazenamos de maneira organizada na memória as informações, a gente precisa compreender essas informações e a gente precisa transmitir essas informações aos nossos semelhantes em situações reais de comunicação. Então, essa parte aí, esse funcionamento mental, ele precisa, então, armazenar, compreender e transmitir, tá? Outra característica comum às línguas é que existe uma base sociocultural que atribui à linguagem humana os aspectos variáveis que ela apresenta no tempo e no espaço, que é aquilo que eu já falei um pouquinho no início, que as línguas, elas variam, né? Elas mudam a partir do tempo e a partir de fenômenos socioculturais que acontecem. Então, essa variação, ela pode ocorrer devido à vontade aí dos indivíduos, então as pessoas, elas tentam se identificar por meio da linguagem e aí elas transformam essa língua, ou em função da necessidade, como eu disse, de nomear novos objetos ou novas coisas que são criadas, fazendo com que expressões antigas que não são mais utilizadas caiam em desuso e que surjam aí os neologismos. Então, tem algumas palavras e expressões que a gente só encontra nos livros mais antigos, né, que a gente, às vezes, até nem sabe mais o significado, não, né, que não é mais utilizado. Então, temos aí essa base sociocultural relacionada a essa mudança aí linguística. E a quinta característica é que existe uma base comunicativa que fornece os dados que regulam a interação entre os falantes. Então, em nossa comunicação com as pessoas, né, nós aí regulamos essa fala, essa comunicação. Então, existem alguns aspectos aí que são provenientes dessa interação que fazem com que as línguas, elas mudem sua estrutura devido à necessidade. Então, por exemplo, ao longo do tempo, as pessoas, elas tendem a dizer, a duplicar o não. Por exemplo, não sei não.
Só que aí, na hora que vai pronunciar essa frase, o não inicial sai mais nasalado, ó, E aí, então, esse não, ele perde ali o sentido, perde a semântica. Então, o que a gente faz? A gente duplica o não no final da frase para mostrar, olha, eu estou negando. E é interessante que em algumas partes do Brasil, principalmente no Nordeste, as pessoas nem falam mais o primeiro não. Elas já dizem, sei não, quero não. Né? Então, essa aí é mais uma característica comum das línguas, ok? E aí, o que seria, então, dizer que a linguística ela é um estudo científico, a partir disso tudo que eu falei? Vamos entender, então, por que a linguística é considerada um estudo científico. Porque ela é uma teoria geral sobre o modo como a linguagem se estrutura e o modo que a linguagem funciona. Então, ela é um estudo científico, né? Tem toda uma teoria aí de estruturação e de funcionamento da linguagem. Então, a linguística, ela tem o seu objeto próprio de estudo, que é a capacidade da linguagem, e como que essa capacidade de linguagem é estudada, é acompanhada? A partir de enunciados falados ou escritos. Então, a linguística estuda tanto a língua falada, em maior parte, quanto a língua escrita. Também a linguística ela é baseada no empirismo, em pesquisa, são resultados de pesquisa. Né? Ela baseia-se em métodos rígidos de observação. Ela não é especulativa ou intuitiva, não é uma coisa que sai da cabeça do linguista. Ele estuda tudo isso que ele fala. Então, a linguística ela é uma ciência descritiva, analítica e não prescritiva. O que significa que ela não é prescritiva? Que ela não está aqui para impor regras, para dizer o que é certo e o que é errado na linguagem. Ela está aqui para examinar e analisar as línguas sem preconceitos sociais, sem dizer que uma variante é melhor do que a outra, culturais e nacionalistas. Né? Então, isso que é interessante aí na linguística. Né? Então, para a linguística, toda forma aí de linguagem é importante. Então, qual que é a postura metodológica adotada pela linguística? Primeiro, todas as línguas e todas as variedades de uma mesma língua são igualmente apropriadas ao estudo. Então, ela usa de todas as línguas e de todas as variedades que existem para construir sua teoria geral, porque é uma teoria geral e não uma teoria de apenas uma variante da língua, tá? Ou da linguagem. Ela se interessa tanto pela fala em maior escala, por quê? Porque é na fala que acontecem as manifestações naturais da linguagem, né? Mais do que na escrita, porque a escrita ela é mais rígida. Mas a linguística também se preocupa com a escrita, né? E também a língua de sinais, não só a linguagem falada ou escrita, mas também a língua de sinais. E qual que é o objetivo final, então, da linguística? Depreender os princípios fundamentais que regem essa capacidade que eu falei, que é exclusivamente humana, né, de expressão por meio das línguas. Então, a linguagem é uma capacidade humana de se expressar por meio de línguas, tá? Na visão da linguística. E aí, como eu disse para vocês no início, existe uma relação entre a linguística e outras ciências, né? Como a linguística, ela tem delimitado aí o seu objeto de estudo, como eu falei, que é a capacidade de linguagem, e ela conta com uma metodologia apropriada, ela quer, então, reivindicar esse espaço, né, essa autonomia em relação às outras áreas. Porque, antigamente, o estudo da linguagem era subordinado apenas às investigações da filosofia, por exemplo, por meio da lógica que os filósofos estudavam aí como que funcionava a linguagem. E aí, qual foi o marco da linguística moderna? Foi a publicação do curso de Linguística Geral, que você já deve ter ouvido falar, que foi uma obra póstuma do linguista suíço Ferdinand Saussure. Depois eu vou fazer um vídeo específico para falar sobre isso, mas então a linguística, ela já tem esse papel social, essa autonomia em relação às outras áreas, tá? Mas como que se dá essa relação? Como assim existe uma relação entre a linguística e as outras áreas? Nós podemos ver aí essa relação em duas faces. A primeira é uma relação que a gente fala de interface. O que isso significa?
Existem ciências que não têm a linguagem como um objeto de estudo específico, né? Elas não estudam especificamente a linguagem, mas elas têm um interesse por ela. Por quê? Porque a linguagem ela faz parte de alguns aspectos aí do seu estudo. Por exemplo, a sociologia, que estuda a linguagem e sociedade. A filosofia, que estuda a relação entre a linguagem e a realidade. A psicologia, que estuda como que a linguagem aí estrutura esse pensamento, essa mente. Então, elas não necessariamente estudam a linguagem, mas elas têm um interesse pela linguagem. E nós temos aí o segundo modo, que é a relação de proximidade ou semelhança. Então, são áreas que estudam a linguagem também, só que elas têm uma concepção de linguagem diferente, e elas dão foco em outros aspectos, né? Elas têm objetivos diferentes. Então, por exemplo, a semiologia, que estuda os signos, né? Todos os meios de linguagem, não somente a fala ou a escrita. Nós temos aí a filologia, que estuda a história das línguas, né? Essa transformação ao longo do tempo por meio de escritos. E nós temos a gramática tradicional, que vocês já conhecem, que é mais prescritiva, que traz regras aí de como deve ser utilizada a língua. E agora, pessoal, para fechar aqui o nosso vídeo de hoje, vou apresentar aqui algumas aplicações, então, relacionadas à linguística, que vai ter uma relação maior com o que nós vamos propor aqui na Escrita Kids, tá? Então, nos últimos anos, existe aí, a gente percebe uma tendência mais aplicada da linguística, que tem um compromisso aí de utilizar resultados dessas pesquisas que são realizadas pelos linguistas, com outras áreas de conhecimento, que são essas que eu apresentei para vocês, para trazer possíveis soluções para problemas da vida cotidiana que envolvem o uso da linguagem. E como nós vamos ver aqui, esses problemas são mais relacionados ao processo de ensino-aprendizagem de línguas, tá? Então, a linguística aplicada, ela surgiu mais ou menos aí na metade da década de 50, concomitantemente na Inglaterra e nos Estados Unidos. E qual foi a sua motivação? Foi o desejo de professores de língua de se distinguirem dos professores de literatura, né, para ter uma distinção entre o professor que ensina língua e o professor que ensina literatura, que antes se confundia um pouquinho aí esses papéis, e de se associarem a algo que seria mais científico, mais voltado mesmo para uma ciência, e que fosse mais objetivo, assim como é a linguística, né? Então, o que a linguística aplicada propõe? Uma atuação mais voltada para o ensino de línguas. Geralmente, nós temos visto mais pesquisas voltadas para o ensino de língua estrangeira, mas também pode ser para o ensino de língua materna. Ela é uma abordagem multidisciplinar, como eu disse aí, são várias áreas envolvidas para a solução de problemas que são associados à linguagem. Ela é relacionada a tarefas, orientada para problemas, centrada em projetos e guiada para a demanda. Então, são tarefas aí que são orientadas para problemas específicos do uso da linguagem e que são colocadas em prática por meio de projetos de acordo com uma demanda específica. Não sei se vocês conseguiram aí entender. E com base onde? Na linguística, que é a base central aí, e nessas outras áreas aí de ciências sociais, tanto as que eu citei para vocês, quanto outras. E ela também engloba aí o quê? Que aí tem mais a ver aqui vou fazer aqui um elo com o que a Escrita Kids vai propor aí, né, nos próximos vídeos. Então, englobam o ensino e aprendizagem de línguas, a alfabetização, o letramento, a aquisição e aprendizagem de línguas estrangeiras, a elaboração de testes e de materiais educacionais de língua. Então, onde que entra a escrita aqui? Então, ó, o ensino e aprendizagem de línguas. Quando a gente vai aprender uma língua, a gente não aprende só a parte oral, a gente também aprende a parte escrita. Na alfabetização, nem precisa aqui de eu ficar detalhando, né? O letramento, o uso social da escrita, a aquisição e aprendizagem de línguas estrangeiras ou da própria língua materna. Nós precisamos aprender também a escrita. A elaboração de testes para verificar, fazer uma diagnóstica como está escrito dos nossos alunos, por exemplo, a linguística aplicada, ela pode trazer aí subsídios para isso.
E a criação de materiais educacionais de língua. Nos materiais, nós também, e principalmente, né, nos materiais aí de língua, nós também desenvolvemos a escrita. Então, a linguística aplicada, elas estão aí também a favor desse desenvolvimento, dessa potencialização da escrita dos nossos alunos. E eu espero que tenha ficado claro aqui na minha apresentação. Essas são as referências que eu utilizei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. E eu já quero convidar a vocês aí, se gostaram do vídeo, clica no like, deixa seu comentário, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho aí para não perder nenhuma notificação, porque nós sempre teremos vídeos novos. Vou dar continuidade a essa série, depois vou trazer novos conteúdos, a Grazi também vai trazer mais conteúdos voltados para a área de atuação dela, de fonoaudiologia e de psicopedagogia. Então, eu espero que vocês tenham gostado e que continuem nos acompanhando. Um beijo e até o próximo vídeo.